Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um review da SSL12, da Solid State Logic. A interface aqui é o filho mais novo de uma empresa que é simplesmente um divisor de água na história da produção musical mundial. Praticamente não existe nenhum estúdio ou nenhum programa de produção musical que não tenha utilizado um SSL Mixer em algum momento. Na verdade é praticamente impossível imaginar você produzir uma música ou mixar uma música sem utilizar um console SSL Mixer. Nós estamos falando de um equipamento que foi lançado no final de 1979. Então fica aí porque nesse vídeo, além do review, eu vou te contar uma história que, cara, todo músico, todo produtor musical precisa conhecer. Então, sem enrolação, bora aí pro review, depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da TF Studio. Obrigado ao pessoal da Music Company que mandou esse equipamento aqui pra gente fazer esse review. Se você curtiu o review que a gente vai fazer, depois dá uma olhada aí na descrição do vídeo que tem um link lá para você conhecer o equipamento, caso você fique interessado em comprar o equipamento. Bom, uma interface de áudio é um dispositivo eletrônico capaz de conectar o seu instrumento, a sua voz, seu microfone, alto-falantes e outros equipamentos de áudio com um computador ou qualquer outro tipo de dispositivo de produção musical. Basicamente é uma placa de som externa, fora aí do seu computador, com processamento dedicado só para processar o som, mas essa é uma interface que oferece muito mais do que só processar um som. Bom, a Solid State Logic, ou SSL, é uma empresa britânica com sede em Oxfordshire, na Inglaterra. Ela foi fundada em 1969 por Colin Sanders, um engenheiro de som visionário que buscava criar consoles de mixagem de áudio de alta qualidade. Ali por volta de 1979, Sanders, aos 30 anos, lançaria o console SSL 4000, uma mesa de mixagem capaz de organizar em um só lugar toda aquela parafernália que existia dentro dos estúdios de produção musical. Mais do que isso, abrindo todo um leque de possibilidades de diferentes combinações que antes eram praticamente inimagináveis. Uma vez que agora você tinha tudo ali na mesa de mixagem, na ponta do dedo, ali tudo organizado para fazer diferentes combinações, diferentes conexões. Um verdadeiro divisor de águas, responsável pela produção de vários álbuns famosos ao longo da história, no mundo todo, como por exemplo o álbum Thriller, do Michael Jackson. E até mesmo a produção de milhares de trilhas sonoras de filme. Essa é uma tecnologia amplamente utilizada em vários estúdios no mundo todo até hoje. Pensar que hoje qualquer produtor musical, qualquer músico no seu home studio pode contar com uma interface que veio aí de uma empresa com uma história como essa, é realmente um equipamento de muito valor e com certeza de grande qualidade. A gente está falando da interface de áudio SSL12, da Solid State Logic. Depois da SSL2 e da SSL Plus, a marca meio que pegou alguns itens que a galera estava dizendo que estava faltando nessas interfaces e juntou tudo isso aqui na SSL12. Mais entradas, mais saídas e mais algumas novidades aqui que não tinha nas outras interfaces. Numa interface portátil, voltado aí para o músico de home studio. De cara, o que nós temos aqui são 4 pré-amplificadores embutidos. Pré-amplificadores ou pré-amp, como a galera fala, eles são fundamentais numa interface de áudio. É um componente essencial aí para você obter uma gravação com qualidade. Caso você não saiba, esses prés são muito importantes para amplificar um sinal aí de alguma fonte que é fraca, de algum instrumento que não tem muita potência. Um microfone, por exemplo, que permite que uma vez processado aqui, digitalizado, o som possa ser trabalhado aí, por exemplo, no seu programa de produção musical. E esses preamps podem ter alguns recursos adicionais aí para ajudar a melhorar o som ainda mais. Que é o que você vê nesse botão aqui de mais 48V, que quando você aperta, está ativando o Phantom Power. Esse botão significa 48 volts. Refere-se à alimentação fantasma, ou Phantom Power, que é uma técnica utilizada em interfaces de áudio para fornecer energia elétrica aos microfones condensadores. Os microfones condensadores, eles exigem energia elétrica extra para funcionar corretamente. E essa energia é fornecida através do cabo XLR. A alimentação fantasma é chamada assim porque ela é invisível para o músico e não afeta a qualidade do som captado pelo microfone. É importante você verificar se o seu microfone ele é compatível com essa conexão Phantom Power antes de você utilizar esse recurso aí na interface. Do contrário, esse é um recurso que você vai estar ativando aqui que não vai estar te trazendo efeito nenhum. Daí o porquê de existir na parte traseira aqui da interface 4 inputs, 4 entradas combo, XLR e TRS, para instrumentos e microfones. Se esse instrumento que você for plugar for um equipamento externo, que já
possuem um nível de sinal de linha, né, adequado, como mixers, por exemplo, ou equipamentos de som estéreo, CD players, computadores. Aí você deve ativar o botão de line. A entrada de linha em uma interface de áudio é uma conexão que permite a gravação de sinais de áudio de nível de linha, sem a necessidade de um pré-amplificador integrado. Ela é projetada para lidar com sinais de áudio mais fortes, sacou? Independente desses instrumentos que você for utilizar, de linha ou pré-amplificado, ou com Phantom Power, microfone, enfim. Você tem um terceiro botão aí muito legal, que é um HPS, um High Pass Filter, né? Que ele vai dar um corte ali nas frequências mais graves desse sinal que você está captando. Recurso esse que é muito importante quando você vai começar a mixar uma música. Você deve sempre cortar frequências aí abaixo de mais ou menos de 50 Hz, por exemplo. Que embora sejam frequências assim muito difíceis da gente conseguir ouvir, o seu equipamento está ouvindo, o seu programa de produção musical está ouvindo, e são frequências que, quando somadas em todos os instrumentos que você tiver ali na sua mix, isso vai trazer uma qualidade sonora ruim para sua música. Aí você ativando esse botão aqui na interface, ela já vai fazer isso para você. É um pequeno detalhe assim, mas que é uma sacada muito legal aqui da SSL. E falando em conectar instrumentos aqui com a interface, a SSL também tem uma entrada MIDI-in, MIDI-out. Se você quiser conectar, por exemplo, um sintetizador ou um módulo de bateria ou qualquer outro tipo de equipamento MIDI aí que você tiver no seu home studio. E depois você tem aqui o volume de input de sinal, separado por pista. Aqui você já pode estabelecer um equilíbrio entre as pistas, permitindo que os sons sejam inseridos no seu programa de produção musical já com um certo equilíbrio, o que é muito legal. Esses valores aqui são em decibéis. Eu recomendo que você nivele os sons aqui ali na casa dos menos 10, tá? Nesse 10 aqui. E cada instrumento vai precisar de um ganho independente aqui, de uma regulagem diferente. Esse volume de input aqui, ele é muito importante e com certeza é um recurso que você vai utilizar muito. É outro detalhe muito legal dessa interface. Então mais abaixo aqui a gente tem esse botão Legacy 4K, que vai funcionar como uma espécie de um filtro aí, que vai dar um pouco de cor para essa frequência que você está captando com o seu instrumento. 4K no contexto de um mixer SSL refere-se a uma série específica de mixers analógicos fabricados pela Solid State Logic na década de 80. Esses mixers eram conhecidos por ter um som característico e distinto, que se tornou muito popular na época. O som do mixer 4K é conhecido por ter um caráter quente e arredondado, com graves mais sólidos e médios bem definidos. Alguns engenheiros de mixagem acreditam até que a série 4K SSL tinha um som mais musical, sabe? Em comparação a outros mixers analógicos da época. O SSL 4K é um ícone da história dos estúdios de gravação, e muitos artistas e muitos produtores musicais buscam esses mixers vintage para obter esse som característico aí nas gravações, nas produções até hoje. Hoje em dia, muitos fabricantes de equipamento de áudio digital, tentam replicar o som do SSL 4K em alguns plugins, emuladores, para uso em estúdios e até em home studio. Enfim, ativa aí o botão 4K e veja o resultado que isso vai trazer para o som que você está produzindo, aí para o seu instrumento. Veja se esse efeito agrega alguma qualidade para esse som. É um recurso que talvez sirva aí para alguns determinados tipos de som, alguns determinados tipos de instrumento, de frequências, né? É um recurso dessa interface que com certeza você vai ter que testar aí no seu home studio para ver se ele funciona para você. Agora, se essas 4 entradas aqui não forem suficientes para você, essa interface ainda oferece uma conexão de ADAT-in, para que você possa conectar essa interface a outros consoles, como por exemplo o Focusrite Octopré. Depois dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo, para você ver lá no site da Music Company como é que funciona aí, quando você conecta a Focusrite nesse equipamento aqui. E veja se isso se enquadra com o que você precisa no seu home studio. Aí sim nós vamos poder utilizar as 12 pistas, né, que faz jus ao nome dessa interface, SSL 12, né? Aí já sei, nessa altura do vídeo aqui alguém pode dizer: então esses caras aí não deveriam chamar esse produto de SSL 12, né? Porque eu tenho que comprar um outro equipamento para conseguir ter 12 pistas, né? Então esses caras estão de sacanagem. Essa interface não devia chamar SSL 12, devia chamar SSL 4, né? Então, mas para falar a verdade, eu acho que essa é uma estratégia bem inteligente. Porque você ter 12 prés embutidos fisicamente nessa interface, com certeza ia deixar esse equipamento aqui muito mais caro. E para falar a verdade, cara, se você produz música em um home studio, 12
12 entradas é praticamente uma conexão já de estúdio, né? Dificilmente alguém que trabalha em home studio vai utilizar 12 entradas simultaneamente. Essa é uma interface que foi projetada para home studio. A ideia de fazer essa conexão digital aqui via ADAT é para casos excepcionais, né? Quando você estiver numa situação em que realmente você tem que fazer isso. Porque, cara, boa parte do tempo eu tenho certeza que 4 prés embutidos aqui vai ser mais do que suficiente para você aí no home studio. E eu acredito que foi uma sacada da SSL disponibilizar isso à parte digitalmente, né? Porque realmente são para situações assim muito específicas, né? Boa parte da galera que produz em home studio não vai precisar de tudo isso de conexão para poder produzir uma música, né? Se isso for uma coisa tão importante assim para você, realmente talvez você precise ir para uma outra linha de equipamento. Talvez não seja tanto assim o objetivo da SSL 12, sacou? Agora, se realmente esses 4 prés aqui não forem suficientes para você, você ainda conta com 2 entradas Hi-Z na parte da frente da interface, onde você vai estar podendo conectar os seus instrumentos. O Hi-Z é uma função que aumenta a impedância de entrada de instrumentos para permitir a conexão direta de instrumentos com níveis de saída mais baixos, como uma guitarra elétrica ou um baixo, por exemplo, sem a necessidade de um pré-amplificador externo. Pode ser muito útil para músicos que desejam gravar em casa ou em estúdios de gravação de pequeno porte, pois ajuda muito a simplificar o processo de gravação e ainda assim obter um som muito limpo e autêntico. Essas 2 entradas frontais Hi-Z aqui são muito legais, inclusive eu acho bem prático ter essa entrada logo na frente aqui. É até mais prático do que utilizar as entradas da parte de trás aqui. Bom, então a gente tem todas essas entradas aí, todos esses inputs, mas o mais importante disso tudo é a qualidade do som, certo? Bom, é aí que a SSL 12 é capaz de capturar aí frequências com resoluções de 192 kHz de taxa de amostragem, na conversão a DDA, atingindo uma profundidade de bits de 32 bits. É uma resolução bem alta. Se você não sabe o que é uma taxa de amostragem ou uma profundidade de bits que eu acabei de falar, você não pode deixar de assistir a esse outro vídeo aqui no canal, porque esses 2 parâmetros são importantíssimos na produção musical. Se você não souber como configurar esses parâmetros, não vai adiantar nada você comprar uma super interface igual a SSL 12. Depois dá uma olhada lá, para você entender o que de fato essa interface aqui está oferecendo para você. A bem da verdade é que assim, 99% das vezes, principalmente quando você está produzindo música em um home studio, com certeza você vai acabar utilizando 48 kHz aí de taxa de amostragem como resolução aí dessa frequência que você está captando, que para a maioria dos músicos aí, dos produtores musicais, é uma resolução mais do que suficiente para você produzir uma música. O lance dessa interface conseguir toda essa resolução de som mostra o poder de processamento dessa interface aqui. Uma taxa de amostragem de 192 kHz vai gerar um arquivo bem grande. E não é qualquer equipamento que consegue processar essa quantidade de informação. Não é à toa que a comunicação dessa interface com o computador ou com qualquer outro equipamento de áudio é via USB 3.0 tipo C, uma conexão de aproximadamente 5 GB por segundo. Esse cabo também vai trazer energia para a interface, o que possibilita que você utilize ela com qualquer outro equipamento, como por exemplo um tablet. A SSL 12 oferece um adaptador para você conectar equipamentos que possuem entrada USB tipo A, mas sinceramente, eu não recomendo que você utilize, porque isso pode trazer um problema de latência para você quando você estiver produzindo sua música, que é quando rola um delay, né, um atraso entre o que você toca e o que você ouve. Se o seu equipamento só possui entrada do tipo A, provavelmente você terá problemas quando você for processar arquivos com tanta resolução assim. Se você ficar aí configurando a interface SL12 para trabalhar apenas com taxas de amostragens altas, né? Se você tiver que utilizar um adaptador desse aí no cabo, a minha recomendação é que você trabalhe com taxas de amostragem menores. Talvez traga para você, dependendo do que você configurar, você ter um som com menos qualidade, mas pelo menos você não vai ficar enfrentando aí latência, né? Mais um ponto importante com relação à questão das 12 entradas que a gente falou agora há pouco, né? Você imagina você ter que processar 12 instrumentos simultaneamente a 192 kHz de taxa de amostragem, né? Você que estava achando ruim que só tinha 4 entradas, né? Mas o fato de ter só 4 entradas físicas aqui, embutidas, é para evitar que você tenha problema na hora que você for produzir música no seu home studio. Não é todo mundo que tem um equipamento, um computador capaz de processar a entrada simultânea de 12 instrumentos com 192 kHz de taxa de amostragem e 32 bits de profundidade B. Por isso que é muito importante quando você está
avaliando um equipamento como esse é você ver a utilização que você vai dar para esse equipamento. Se ele combina aí com o tipo de produção musical que você vai fazer no seu home studio. Se você está curtindo aí o conteúdo desse vídeo, por favor, deixa um joinha aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, e para monitorar todo esse sinal maravilhoso que a gente está falando até aqui no vídeo, a SSL12 oferece 4 saídas balanceadas analógicas, TRS, na parte de trás da interface, com alcance dinâmico total de 20 Hz a 20 kHz, que podem ser configuradas de diferentes formas utilizando o programa que vem junto com a interface. A gente já vai falar mais a respeito do programa daqui a pouco. Caso você não saiba, as saídas balanceadas reproduzem um sinal de áudio mais simétrico para ajudar a reduzir qualquer tipo de ruído no sinal. Geralmente, saídas balanceadas são mais adequadas para conexões de cabos mais longos, por exemplo, ou em ambientes assim com alto nível de interferência elétrica. Assim como na parte frontal da interface, você vai encontrar 2 saídas de fone de ouvido nível profissional, com volumes independentes, com modos de operação selecionáveis que atendem a fones de ouvido de alta impedância e alta sensibilidade. E essas 2 conexões aí do fone de ouvido podem ser convertidas em saída de nível de linha balanceado e não balanceado, para uso em geral. Ou seja, você pode estar utilizando essas 2 saídas aí para utilizar outros monitores. Assim você vai poder estar realizando testes A e B, por exemplo. Uma prática muito legal quando você está mixando é você ouvir a sua música em fontes diferentes, né? Diferentes fones de ouvido, diferentes monitores de áudio também, que possuem alcances dinâmicos diferentes. Jamais produz uma música sem ouvir ela em fontes diferentes, né? Isso é um recurso muito legal que essa interface oferece. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fala de como é que você faz para testar diferentes monitores, diferentes fones de ouvidos e como é que esses equipamentos podem afetar a música que você está produzindo. Esse vídeo tem até um teste para você poder testar o seu equipamento para ver se ele está de acordo aí com o que você está produzindo. Você vê aí como é que é o alcance dinâmico desse equipamento que você está utilizando. Depois dá uma olhada lá. Aí aqui no meio a gente tem um botãozão aqui para monitorar o volume que você está ouvindo, né? O volume de saída, né, desses monitores todos que você está utilizando, né? Sem afetar o sinal das pistas. Esse é um botão também muito importante nessa interface, porque você poder colocar esse volume bem baixinho, por exemplo, é uma dica bem legal quando você está mixando uma música. Isso vai te ajudar a controlar o input ali, o volume de entrada dos instrumentos. Com esses 2 volumes em combinação aí, você vai conseguir equilibrar as frequências, que vai facilitar muito quando você for mixar esse som no seu programa de produção musical. Aqui no lado direito da interface a gente tem 3 botões. O primeiro deles é o Cut, que dá um mute na sua mix. O Alt, que alterna aí entre os monitores que você estiver utilizando. Muito legal para você poder fazer essa troca de monitoração rápido, né? Você aperta o botão e ele já vai mudar, por exemplo, de um monitor para um fone de ouvido, né? Quando você está ali mixando, né, gravando esses instrumentos, é legal você poder ter essa referência rápida ali, só apertar o botão e você já vai estar ouvindo uma monitoração diferente, né? Depois você tem esse botão de Talkback, para poder rolar uma conversa entre o produtor que está ali na mesa, né, com o músico que pode estar lá, por exemplo, dentro do aquário, né, que não é o meu caso aqui porque eu produzo tudo no mesmo ambiente, então para mim esse botão não vai ter muita função, mas uma coisa legal aqui é que esses botões eles são customizáveis. Você pode entrar aí no programa da interface e mudar as configurações. Eu particularmente troco essa função aí do Talkback para mono, por exemplo, poder ouvir esses instrumentos todos em mono, que é também uma dica muito importante quando você está mixando uma música, você mixar ela em mono. A SSL12 funciona tanto em Macs quanto em PCs, mas no Mac essa interface é plug and play, conectou, começou a usar. No Windows você vai ter que entrar no site e baixar alguns drives, mas também é muito fácil de fazer, é muito fácil de entrar no site lá, fazer o download e instalar os drives aí no Windows. No site você também vai encontrar todas as atualizações aí desse programa que vem junto com a interface, assim como vários plugins que você pode utilizar nessa interface. Alguns são gratuitos, alguns são trials, né? Você vai utilizar por um tempo e depois você vai ter que pagar uma licença, mas também não é nenhum valor assim exorbitante. Alguns plugins são bem interessantes. Você vai ter lá compressores, equalizadores, reverbs, enfim. Efeitos esses que podem trazer alguma coloração aí para esse som que você está captando aí no seu home studio. E é no site onde você vai encontrar o programa SSL 360, que vem junto com a interface SSL12.
E é nesse programa que você vai gerenciar todos esses inputs, esses comandos, esses knobs aqui que você tem na interface. Você vai poder customizar tudo para adaptar essa interface para o tipo de uso que você quer fazer, para o tipo de música que você quer produzir. Isso também é um recurso muito legal dessa interface. Você pode pegar um botão aqui, como eu falei, né, do Talkback, por exemplo. Se você estiver gravando tudo no mesmo ambiente, você pode colocar esse recurso de mono, por exemplo, que é muito útil. Enfim, com esse programa SSL 360 dá para fazer um monte de coisa aqui nessa interface. Eu não vou me aprofundar muito aqui no programa, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser que a gente faça um vídeo aí específico para falar da utilização desse programa, escreve aí nos comentários que depois a gente faz um vídeo só para falar do SSL 360. Em resumo, a interface SSL 12 é uma excelente opção para músicos ou produtores musicais que buscam alta qualidade de som, flexibilidade e portabilidade em uma única unidade compacta. Se você pretende gravar mais de um instrumento simultaneamente aí no seu home studio, essa interface pode ser uma boa opção para você. Dificilmente você vai encontrar uma outra interface capaz de gravar instrumentos simultaneamente com a mesma qualidade da SSL 12. Essa é uma interface de áudio compacta, mas com recursos assim bem interessantes. Dá uma olhada lá no site da Music Company, o link está aqui na descrição do vídeo, porque é uma interface que realmente ela é mais do que uma interface até, que pode te ajudar bastante aí quando você estiver produzindo a sua banda aí no seu home studio. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative o sininho aí para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.